Vamos colocar o Cacai. Tem mais algum recado, algum comentário que você quer? Não, tá aqui. Só para lembrar que eu vou insistir na pergunta para o Cacai. Se está todo mundo ficando doido, nós moramos no paraíso mesmo. Deixa eu só falar uma coisa. Ô, Cacai, deixa eu te comentar. Olha, eu só fico com a frase, vou passar a resposta para o Cacai, mas eu sempre vejo, eu gosto muito daquela frase que é de uma música do Caetano Veloso: visto de perto ninguém é normal, entendeu? Eu gosto muito dessa frase dele, quando ele fala, mas existe uma diferença, agora existe o perverso. O que eu acho que o Bolsonaro é perverso. Essa é outra questão. Mas, Cacai, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui na tarde de domingo conosco, nos ajudando a entender o que está acontecendo nesse nosso Brasil e também no mundo, né? Boa tarde, obrigado mais uma vez, e já passo a pergunta para a Sara, se alguma vez você já duvidou da própria sanidade, né? Sara, pode repetir a pergunta, Sara? Complementa a pergunta, por favor. Cacai, aqui a Maria Lúcia Faveiro Dornelles deixou uma mensagem aqui no chat dizendo que só falta agora o Bolsonaro dizer que não tem pobreza, não tem fome, que é o melhor governo, só que ele já falou tudo isso. Então, a minha pergunta é se vocês já duvidaram em algum momento da sanidade de vocês, se vocês duvidam agora, porque aparentemente vivemos no país, né? E fazemos parte de um grupo de gente maluca que está achando ruim essas coisas. Bem, Sara, é uma alegria falar com você, com o Joaquim, falar com todos os nossos amigos aí do canal. Olha, eu não tenho dúvida de que essa expressão que o Joaquim falou, de perto ninguém é normal, é certíssima. É claro que nós vivemos as nossas dúvidas, os nossos devaneios, e muitas vezes, quando a gente vê o que está acontecendo do nosso lado, o que está acontecendo com o Brasil, com pessoas, inclusive, que você convive no dia a dia, eu não tenho dúvida que eu não vou dizer louco, porque eu sou da luta antimanicomial e eu seria, evidentemente, criticado por isso. Mas eu acho que nós temos que ter uma noção, Sara, do que está acontecendo no Brasil hoje. O Jair Bolsonaro é um inimputável. Nós tínhamos duas dúvidas sobre o presidente da República. Ele era somente um homem perverso, como o Joaquim fala, mas que servia a um propósito de destruição dos valores principais brasileiros, porque eu tenho escrito sobre isso, eu tenho lá uma coluna no Poder 360, nada que ele faz, na verdade, nada que esse governo faz, é muito desconectado. Ele tem uma conexão de perversão, uma conexão de destruir os valores da educação, os valores do meio ambiente. Então, assim, nós estamos sendo massacrados, digo nós, a humanidade, a sociedade que pensa com algum sentido humanista, por uma organização. Parece ser desestruturado, mas não é. Então, assim, a minha dúvida sobre esse governo sempre é se ele seria inimputável, porque não existe uma lógica definida, aparente do pensamento dele. Quando ele tem a coragem, a ousadia, a disfarçatez de ir para o G20 falar não só que não existe racismo no Brasil, isso ele falou expressamente usando essa frase, mas ele diz que quer importar para o Brasil uma cultura que não é nossa. Quer dizer, ele é desconectado da realidade ou ele representa, através de estudos aí, que são estudos que nós estamos perdendo. A minha geração fracassou. Eu não vou poder passar para os meus filhos, para as pessoas, meus amigos, nenhum legado. O legado é o legado do fracasso. E essa geração que é tacanha, obscura, essa geração está ainda no poder, exercendo de forma extremamente forte o poder. Não vamos pensar que, pelo fato de ter tido vitória aqui e acolá, que nós estamos conseguindo derrotar esse fascismo que está aí absolutamente dominando. Desde o que aconteceu agora com o Beto, lá no Carrefour do Rio Grande do Sul. E veja a reação que se tem de parte da sociedade brasileira e boa parte do governo. Então, assim, a sua pergunta, a pergunta da Maria Lúcia que nos faz, eu acho que se a gente analisar com muito cuidado, nós estamos perdendo por uma grande legião de idiotas. Nelson Rodrigues falava que os idiotas perderam a modéstia. É muito diferente da questão da loucura, entre aspas, né?
Quer dizer, os idiotas perderam a modéstia e eles vão ganhar porque eles são muitos. Eu trabalho agora, Joaquim, pessoal, assim, íntimo, interior, eu estou me permitindo afastar dos idiotas e dos fascistas. Eu escrevi um artigo hoje, saiu sexta-feira, chamado A Raiva Libertadora, depois que eu li uma matéria da Sheila de Carvalho, dizendo da necessidade de você canalizar a raiva para poder tornar a indignação mais do que simples indignação, mais do que atos de protesto. Eu faço parte do maravilhoso grupo Prerrogativa, e lá eu tenho comentado, nós temos que parar de fazer só notas de repúdio, e nós temos que agir, nós temos que nos revoltar, nós temos que nos indignar, nós temos que ter raiva. Quer dizer, eu, com essa formação cristã que você acaba tendo, mesmo sem trabalhar a culpa cristã, que é uma coisa que eu acho que consegui trabalhar ao longo da vida para não ter, mas, de qualquer maneira, nós trabalhamos que nós temos que ser o homem cordial, nós temos que escutar os nossos amigos até o final, nós temos que ser a lucidez. Nada! Nós estamos trabalhando com bandidos, com idiotas, com psicopatas. Se nós continuarmos sendo esses homens cordiais, eles vão continuar vencendo. Nós temos que canalizar. Quando o vice-presidente da República vem dizer que não há racismo no Brasil, quando esse inimputável vice-presidente da República tem a coragem de nos expor internacionalmente, de nos humilhar, para dizer o que ele disse no G20, é muito mais do que simplesmente atos desconectados de pessoas que não entendem a realidade. Nós estamos perdendo para um grupo de idiotas que se organizou e que está dominando o país. Essa que é a questão, eu acho que é gravíssimo. Essa questão, isso que aconteceu lá no Carrefour merece, e penso que nós vamos falar sobre isso, merece uma reflexão profundíssima para que nós nos posicionemos na sociedade. Então, a Maria Lúcia, que me perguntou, eu digo o seguinte, nos resta fazer o enfrentamento disso que você chama de loucura. Quer dizer, na verdade, eu acho que nós temos que nos organizar, que nos indignar, que mostrar nossa raiva coletiva, porque nós não estamos perdendo para um bando de pessoas que são incapacitadas, não. Eles têm estrutura, eles são capazes de botar uma fake news para 1 milhão de pessoas em 10 minutos. Ora, vocês se lembram bem, foram muito gentis comigo, quando saiu a notícia que a China e a Coreia do Norte tínhamos uma mala para ouvir autoridades, quer dizer, eu nem briguei, porque eu fui comparado com duas potências nucleares, eu queria ter essa força, entendeu? Quer dizer, mas o ridículo, Sara e Joaquim, ele só expõe os que são ridículos quando as pessoas têm noção do ridículo. Eles não têm noção do ridículo. Eles não sabem que são ridículos. Isso é que é duro. Por isso é que eu tenho adotado agora, e tenho escrito sobre isso, uma tática de assim, eu estou fazendo uma seleção. Vale a pena discutir com aquele idiota X, porque ele tem uma ideia que deve ser enfrentada? Eu discuto, eu topo. Mas esses idiotas do dia a dia, esses fascistinhos amigos nossos que se jactam de, na verdade, eu não sou racista, eu já namorei uma negra, eu não sou racista, eu tenho uma sobrinha que é namorada. Isso eu já não me permito mais, já não quero mais. Eu acho que nós temos que ter convivência, Joaquim, com aquilo, assim, com as pessoas que têm, no mínimo, não sei também a mesma ideologia do que eu, mas tem que ter o mesmo sentimento do mundo. Se não tiver o mesmo sentimento do mundo, eu não quero mais tomar cerveja, eu não quero mais fazer reunião nenhuma, eu não quero mais debater, salvo se o debate for um debate que vale a pena. Tá ótimo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, falando do racismo, que é a seguinte: primeiro, na sua área criminal, eu quero entender um pouco o que aconteceu lá. Pelas informações que já estão tornadas públicas, você está no processo, mas informações tornadas públicas. Os seguranças já foram indiciados por homicídio triplamente qualificado, mas tem também funcionários ali do Carrefour, inclusive uma que parecia comandar ali, fazer a gravação com vídeo, existem outros que passaram por ali. Essas pessoas poderiam ser também denunciadas por homicídio? Qual é
o grau de envolvimento delas podem ser consideradas coautoras? Joaquim, eu tenho uma visão, você me conhece já de tanto tempo que nós debatemos, o prestígio que você me empresta de estar no seu programa e tal. Eu tenho uma visão sempre de defesa. Mas eu tenho a obrigação, enquanto advogado, enquanto cidadão, de fazer uma análise desses fatos com objetividade técnica. Em primeiro lugar, há racismo. Se fosse eu ou você que estivéssemos naquele shopping, ainda que tivesse tido qualquer desentendimento, nós não seríamos mandados para fora daquele jeito. A base, a estrutura, o primeiro momento, o que impulsionou é o racismo. Nós não podemos esquecer isso, e o Ministério Público tem a obrigação de ver isso, a polícia tem a obrigação, e a sociedade tem a obrigação de questionar isso. Esse é o primeiro ponto. Se fosse aquilo que esse Coppola, lá da CNN, fala, homens de bem, na verdade é homens de bens. De bem. O que eles dizem, um homem de bem, que é um homem na visão racista que existe na sociedade, um homem branco, em tese bem-sucedido, bem vestido, nada disso teria acontecido, porque ninguém seria expulso do shopping. Então, a base, mas depois ele deu um murro. Meu Deus, eu faço parte de alguns grupos. Teve um grupo que a senhora comentou, mas acabou o argumento de racismo porque ele deu o primeiro murro. Opa, calma, o racismo já vem na ação anterior e se reflete depois na violência. Aí nós temos dois momentos. O primeiro momento, há racismo? Sim. Tem que ser imputado o racismo a eles. Sem dúvida nenhuma. É uma oportunidade que o Brasil tem de ter essa discussão. Eu, inclusive, no dia seguinte, no dia eu não tinha visto, eu tenho visto cada vez menos televisão, tenho tempo agora para ler mais, para debater mais e tal, e eu passei na frente da televisão, estava ligada na Globo News, e várias questões sendo discutidas, e eu comecei a acompanhar por outras redes isso. Eu até passei para um amigo meu, que é comentarista da Globo News, às 11 horas da manhã do outro dia, dizendo, olha, muda a viola, começa a discutir a questão do Beto, porque quando foi o Floyd nos Estados Unidos, vocês ficaram 24 horas no ar. Sim. Esse é o único assunto do Brasil agora. Esse assunto tem que servir para que a gente faça essa discussão. Então, em primeiro lugar, há racismo, assim, de forma inquestionável. É muito bom que a gente faça essa discussão. Depois, me parece muito claro, eu não gosto de atuar de assistente de acusação, não. Aquela senhora que estava ali ao lado de blusa branca, filmando, pelo que disse a imprensa, o que você disse, eu não conheço o processo, pelo que disse a imprensa, ela é uma funcionária do Grupo Carrefour. Ela tem, veja bem, aí tem 3 discussões que são importantíssimas, Joaquim. Esses 2 que mataram covardemente, violentamente, que já estão presos por homicídio triplamente qualificado, esses 2 são terceirizados. Sim. Ao que disse a imprensa, aquela senhora é uma funcionária do Carrefour. Ela tem que ser responsabilizada, eu não tenho nenhuma dúvida. Aqueles que viram e simplesmente não fizeram nada, também têm a responsabilidade por omissão. Eu não chegaria a dizer que eles têm que ser processados por homicídio qualificado. Aí é uma discussão técnica que eu teria que conhecer mais os detalhes. Mas os 2, aí tem uma discussão importantíssima. Mas eles eram terceirizados. É? Então vamos discutir a terceirização no Brasil. Quer dizer que um grupo como o Carrefour terceiriza, contrata uma empresa, essa empresa vai lá e age de forma animalesca, e ele não tem responsabilidade porque ele terceirizou? Não. Carrefour é responsabilizado, inclusive por dano moral com o povo brasileiro, não é só com a família, não. A empresa terceirizada tem que ser, sem a menor sombra de dúvida, responsabilizada. E, claro, a responsabilidade penal, ela é óbvio que o presidente do Carrefour não pode ser responsável penalmente, seria um absurdo. Mas aqueles 2 que estavam lá, aquela senhora que estava lá, e aí você tem as outras responsabilidades que tem que ser feita. Responsabilidade com a família, responsabilidade com o povo brasileiro, tudo isso, o dano tem que ser apurado. O fato de ser terceirizado não tira a responsabilidade do Carrefour. Eu reconheço, e devo registrar aqui, porque gosto e procuro ser justo, que o Grupo Carrefour lançou notas importantes e reconheceu, como você disse na abertura, inclusive, que foi um ato racista, coisa que o presidente negou, coisa que
vice-presidente. Esse presidente é um inimputável. Não vamos conversar nesse momento sobre ele. Então, assim, o grupo fez um reconhecimento importante. Isso não lhe tira a responsabilidade. Vamos agora ver, além do que já está acontecendo, qual vai ser a responsabilização que eles vão ter. Então, assim, criminalmente, é óbvio, os dois que foram covardes, aí você tem duas discussões. A primeira discussão, o racismo foi a base. Eles têm que ser a eles imputado o racismo. E depois é uma discussão que vai paralela, mas que se encontra. É um paralelo que se encontra, que é a covardia desses grupos terceirizados. Quer dizer, se não tivesse o racismo, ainda assim eles tinham que ser denunciados por homicídio triplamente qualificado, por covardia, por impedir a defesa da vítima, por tudo que você pode imaginar. Mas a discussão central, e aí é importante que nós tenhamos essa clareza, é que, pelo fato de ser um ato racista na origem, pelo fato de ter tido o Floyd há muito pouco tempo nos Estados Unidos, tomou uma dimensão que o Brasil não pode perder a oportunidade de discutir, Joaquim. Não pode perder. Mas vamos em conjunto. Não, mas olha, nós não podemos fixar só no racismo. Eu tenho amigos queridos que dizem isso em grupos e eu respeito. Não podemos fixar só. Mas a base é o racismo e depois vamos discutir a violência desses terceirizados, vamos discutir a violência que se dá. Se não tivesse tido essa gravação, isso seria uma morte a mais que não é sequer investigada no Brasil. Sim. Essa é a realidade. Então, eu acho que tem que se responsabilizar criminalmente, certamente, os três. Aquela senhora, ela está a um palmo ali e ela ainda fala assim, chama a polícia, pelo que eu ouvi. Chama a polícia. Se é verdade que a imprensa disse que ela era uma superintendente, ou sei lá o que, de segurança, ela tinha que ter dado a ordem imediata para paralisar aquele massacre, ela tinha que se interpor entre a vítima e os dois assassinos que estavam matando ali, uma covardia inusitada. E, claro, a sociedade, Joaquim, tem que fazer uma reflexão. Quantas pessoas estavam vendo aquilo? Ah, mas eu tenho medo porque eu não tenho força para enfrentar. Pega um carrinho, joga um carrinho, faça alguma coisa, tome um tapa, você desvia, toma um tapa na cara, não tem problema. Mas, assim, é uma covardia. A sociedade está, parece que, anestesiada de tanto ver violência, de não reagir. É uma vergonha. A base é o racismo, tem que ser processado por racismo, tem que ser processado a empresa terceirizada, o Carrefour tem que se responsabilizar, e a desculpa de que foi feita através de uma discussão terceirizada, o Congresso Nacional tem que imaginar isso. Vocês querem terceirizar para que as pessoas não tenham responsabilidades trabalhistas, para que as empresas possam se livrar disso? Então, que impute um outro tipo de responsabilidade. A discussão é muito rica. Infelizmente, eu vi o pai do Beto se manifestar, eu fiquei muito emocionado com aquilo. Ele disse, olha, pelo menos me reconforta, mais ou menos isso que ele falou, saber que essa discussão pegou o Brasil e que, de alguma forma, isso pode ajudar o povo brasileiro. Eu espero que a gente tenha um pingo de dignidade para fazer por merecer as palavras do pai do Beto. Está ótimo. Cacá, eu acho que a chave o que você falou agora, se ele não fosse negro, ele não seria colocado para fora do supermercado, sem dúvida nenhuma. Ali começa. Essa é a base do racismo. Quer dizer, o que eu pergunto é o seguinte: se fosse um de nós dois, claros, não seria homens reconhecidamente, visualmente, que não carrega esse estigma. E o pior, Joaquim, que você vai ver que o racismo no Brasil, você vê o que acontece. Hoje tem uma matéria interessante da Folha que fala que são negros 2 em cada 3 policiais mortos no Brasil. Olha que tristeza. Os policiais também são vítimas do racismo. Quer dizer, se você for pegar o policial nas favelas, eu estou dizendo especialmente do Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu amo muito, me tornei cidadão carioca, foi para mim um dos dias alegres da minha vida. O policial carioca, ele mora do lado daquele que está sendo investigado. Na verdade, o Rio tem um tipo de característica diferente de cidade. A grande maioria, como é que você pode ter
dados como esse, numa população, a população brasileira hoje, se você for pegar, olha, 8 de cada suspeito no Brasil que são mortos pela polícia são negros. É estarrecedor. Estarrecedor. O presidente vir dizer que não há racismo no Brasil, ele atenta contra a dignidade do cidadão, contra a inteligência do brasileiro. Eu acho que essa hierarquia de você não poder ser contestado faz mal para os militares. Eu respeito os militares, acho que boa parte da sustentação, eu já falei isso com você, sei que parte da esquerda me critica, mas eu acho que boa parte da nossa estabilidade institucional se dá porque a cúpula do Exército Brasileiro não está entrando nesse fascismo desses milicianos que ocupam o Palácio do Planalto. Então, eu admiro e respeito, se não por reconhecimento, até por cautela, esse grupo que tem o domínio das Forças Armadas. Agora, a falta de discussão, de hierarquia, como é que vem um vice-presidente da República, um general da ativa, vem dizer que no Brasil não existe racismo? Basta um dado desse, 8 de cada 10 suspeitos mortos pelos policiais são negros. A gente tem que ter vergonha. Eu estou partindo para o pressuposto agora de uma discussão que nós temos que canalizar a raiva, nós temos que extrapolar nossas vergonhas, nós temos que mostrar nossa indignação, porque senão nós continuaremos sendo dirigidos por esses medíocres e que eles têm a mão suja de sangue. Eu não tenho dúvida disso. Tá certo. Cacai, como é que você vê os protestos? Hoje, como é que você vê esses protestos? Eu acho... Até de quando há quebradeira, como é que você vê isso? Eu acho fundamental. É claro que se você for escrever sobre a necessidade da racionalidade, e aí você terá o emissário, que é o intelectual, você terá a responsabilidade dos jornalistas e dos analistas políticos. Eu estou numa fase que eu acho que nós temos assim, ou nós mostramos a nossa indignação e nós fazemos a possibilidade de extrapolar essa raiva, ou nós ficamos na mesmice. Eu acho que não é possível que o brasileiro fique analisando o mundo inteiro se indignar quando há um ato covarde de racismo, quando aconteceu com o Floyd, e você vê os Estados Unidos pegar fogo, quando depois chega no Brasil com uma covardia, de certa forma, até mais extremada, porque aquela quantidade de murro na cabeça foi uma coisa animalesca. Então, é claro que a depredação por si só, é claro que você entrar em qualquer estabelecimento e sair levando coisas, aí não, você pode caracterizar outros tipos de crime, e as autoridades estão aí para averiguar e punir isso. Mas o fato de ter protestos que, num dado momento, demonstra que passou de todos os limites, faz parte da civilização. É o contrário. Claro, não, vamos sair para depredar o Carrefour. Eu acho que não é assim que funciona. Mas se no meio de um protesto há excessos, os excessos nada mais são, na verdade, do que o reflexo da indignação dos abusos que estão acumulados. É inacreditável que o Brasil se passe a vida inteira como um brasileiro cordial, sem avançar. Quer dizer, eu gosto muito de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa fala que você não deve se agachar na hora do tapa. Já é bom. Se você não se agacha na hora do tapa, se você tem a capacidade de mostrar indignação e de resistência, já é bom. Mas tem hora que tem que ir além. Tem hora que você dá um passo à frente. Porque não é possível que a sociedade veja acumular tantos e tantos absurdos, cruéis, e sem fazer um ato qualquer. Foi muito interessante. Eu estou ainda meio de isolamento e tal, mas eu vi amigos meus queridos que participaram de manifestações em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, e que tinham uma movimentação cívica. Então, os abusos refletem, de certa forma, uma capacidade de indignar, que nós somos um pote até aqui. Qualquer coisa transborda. Tá ótimo. E tem certeza de que o Brasil pode sair melhor se der uma resposta agora efetiva para esse absurdo que, como você disse, ele está tendo essa repercussão que foi gravado, porque se não tivesse gravação,
não teria essa repercussão toda, se criaria uma narrativa. Então, de fato, é uma hora de mostrar a reação, como você disse, dar um passo à frente para dizer, chega, opa, não dá mais. É exatamente não isso. Dá mais. Nós não podemos ser eternamente um povo que está deitado em berço esplêndido. Na verdade, não existe berço esplêndido aqui. A desigualdade social, a demonstração que nós estamos vivendo dos mesmos grupos se revezarem para não mudar nada, aquela famosa frase, né? Mudar para que não haja mudança, muda apenas os grupos de controle. E chega, nós temos que ter uma resposta, não é possível. O básico do básico é o país reconhecer que o racismo é uma realidade entre nós. E os últimos casos do Brasil são casos muito, muito chocantes. Quer dizer, nós vivemos uma época da violência no campo que precisou fazer enfrentamento. Eu me lembro, nos anos 80, eu recém-formado, onde não tinha nenhum tipo de enfrentamento que matavam as pessoas do campo como um todo. Eu me lembro que a OAB fez um movimento, o Márcio Tomás Basso pediu que eu fosse para Rio Maria, lá no Pará, para poder, pela primeira vez, enfrentar os fazendeiros que matavam os camponeses e tal, na época do Canuto, naquela época ali. E eu me lembro que eu chegava lá e era um desespero absoluto, e a gente sabia que isso ia acontecer, que as mortes iam continuar, mas foi preciso que tivesse repercussão internacional, foi preciso que houvesse debate mais para frente, para que pudesse haver um pingo de resistência, Joaquim. Então, assim, na época de hoje, nós temos duas autoridades, presidente e vice-presidente, presidente da fundação. Isso é uma coisa deplorável. Então, assim, ou nós resistimos e nós vamos para as ruas, e os excessos, aí, nós somos advogados, nós temos um bando de advogados dispostos a advogar para aqueles que forem, de alguma forma, culpabilizados pelos excessos nessa resistência. É o excesso da resistência, é o excesso da indignação. Claro, eu não estou pregando que ninguém saia depredando, até porque, repito, sei que vou ser criticado. O presidente mundial do Carrefour fez um gesto digno ao reconhecer o racismo. Agora, vamos ver o que vai ser feito a mais. Vamos ver. Eu fiquei impressionado com esse dado de que 1/3 da parte diretiva no Brasil é de negros e que mais de 60% dos funcionários também é de negros. Vamos sentar para conversar, mas não vamos deixar de fazer um enfrentamento. Esse gesto desse crime absolutamente odioso tem como base o racismo e cabe a gente discutir e avançar nessa hora. Tá ótimo, muito bom, Cacai. Agora, é preciso ver o comportamento, que essa é uma característica do Brasil também, de negros, como o presidente da Fundação Palmares, como aquele deputado que o Jair Bolsonaro leva para baixo para cima, Hélio Lopes, que se apresenta como Hélio Negão, em que eles próprios negam o racismo. Então, também tem uma característica nossa aqui, que eu acho que vem desde o período da Casagrande e Senzala, que existe, por parte de alguns negros, uma colaboração, que até depois que eu escrevi um artigo, as pessoas falam, isso é traição. Acabam colaborando com o opressor, acabam condenando. Tem vantagens, isso vem desde a época do Capitão do Mato, tem vantagens, mas não luta, tem uma luta individual, mas não luta para que haja uma mudança da estrutura da sociedade, uma mudança cultural. Também eu penso que isso também deva ser discutido, que são aqueles que, vamos dizer assim, em troca, muitas vezes, de algum tipo de benefício, o caso do Sérgio Camargo, que hoje é o presidente da Fundação Palmares, investem contra o movimento negro, são contra o Dia da Consciência Negra, e isso também é algo para ser debatido seriamente, porque eu entendo que isso seja até uma herança da escravidão, que vem lá dos tempos em que já tinha alguns negros que tinham condições especiais e acabavam, algumas vantagens, e acabavam se comportando e tinham como missão caçar, que isso que fazia os negros fugitivos da época, que era o Capitão do Mato. Você quer falar sobre isso, Cacá? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso tudo é uma estratégia de poder, né? Quer dizer, o grupo que pensa do lado do Bolsonaro é um inimputável, mas ele faz parte de um grupo que pensa
e parte desse grupo que pensa, tem lá essa senhora que, esqueço o nome dela, que é a segunda mais popular do governo, a Damares. Damares. Você tem outras pessoas que fazem parte desse grupo orgânico ali, de um fascismo estruturado, que faz parte, evidentemente, você ter um homem como esse Sérgio Camargo, que é negro, que ocupa um cargo importante, exatamente para poder um pouco fazer isso que ele dizia, olha, eu não sou racista não, eu tenho o Sérgio Camargo num cargo importante. Uhum. É mais ou menos aquela história do cidadão que fala assim, mas como não é imputar de racista? A minha mãe, eu tive uma mãe de leite que era negra, quer dizer, isso é o atraso do atraso, né? O Bolsonaro, ele tem, certamente tudo isso é uma questão cênica, né? Ele tem esse deputado ao lado dele que é negro, porque é uma imagem, faz bem para ele. Ele é um homem de poucos recursos intelectuais, quase que de nenhum conhecimento sobre nada, sobre teórico, sobre nada. O próprio general Mourão chamou de inculto e de burro de uma forma razoavelmente elegante. Você deve ter visto essa gravação, em que alguém provoca o general Mourão e ele fala, não critica o Exército, não. Porque o Bolsonaro, quando ele foi só na parte física, até capitão, quando ele ia entrar na parte intelectual, ele foi mandado embora do Exército. Quer dizer, vou te falar. O presidente diz assim, não, pera lá, isso aí é a parte negativa do Exército, a parte que é burra, que é despreparada e tal. Mas, assim, essas pessoas, eles têm atrás deles uma estrutura muito montada. Eles não chegaram à presidência da República toda. Então, são sinais que, muitas vezes, Joaquim, sinais que, às vezes, impressionam pessoas que nós conhecemos e que você não acredita que eles acreditam nesse, mas acreditam. Mas como é que o jogo? O maior amigo dele está lá. É um deputado que está sempre ao lado dele que é negro. Então, eu diria, essa quase maldade, nada disso é por acaso. Se nós chegarmos à conclusão, que eu, infelizmente, cheguei já há algum tempo, de que nada disso é por acaso, tudo é pensado, tudo é estruturado, tudo é discutido para a manutenção do poder. Esse é o grupo que detém o poder e que, evidentemente, o Bolsonaro é o que foi escolhido para ficar na frente. É o mesmo grupo que começou a se estruturar lá atrás com o Sérgio Moro e aqueles membros da Força Tarefa que tinham uma proposta de governo que é um grupo que tem estratégia, tem mídia, tem dinheiro, tem coragem de fazer as fake news de uma forma absolutamente inacreditável. Olha, eu vou te dizer e nós vamos voltar a falar sobre isso. O Bolsonaro está se preparando para fazer a impugnação da votação de 2022 se ele perder. Nada é à toa. Quando ele começa a criticar e fica lá sozinho, coitado, na questão do Trump, quando ele fez a impugnação da urna eletrônica, mesmo quando ele ganhou, depois quando questionaram ele, mas você ganhou, como é que você está questionando o resultado? Ele falou, não, mas eu ganharia no primeiro turno. Boa. Tudo isso é uma estrutura que eles estão fazendo para desqualificar. Eu penso, olha, eu sempre fui contrário, já falei sobre isso, inclusive, em programa seu, de que o Tribunal Eleitoral possa vir caçar uma chapa eleita com 70, 60 milhões de votos. Mas eu acho que eles estão armando contra o Tribunal Eleitoral, contra a Justiça Eleitoral e contra a democracia. Eu acho que hoje nós estamos a tal ponto no fundo do poço que se o Tribunal Eleitoral tiver realmente comprovação, se tiver, não estou dizendo que tenha, de que esses movimentos agora para desestabilizar as eleições foram, porque eu ouvi do ministro Barroso dizendo que são grupos que já estão sendo investigados no Supremo Tribunal Federal, esses das fake news e tal. Não tenhamos dúvidas, Joaquim. Aí nós temos que optar pela democracia, nós temos que optar para tirar esse povo de lá, ainda que seja via Tribunal Eleitoral. Porque é o que vai acontecer. Eles vão fazer o questionamento da lisura, eles já estão preparando para fazer. Assim como esse Trump fez nos Estados Unidos de uma forma ridícula, absolutamente ridícula. Eu não sei o que eu fiz para merecer viver numa mesma época em que o Trump é presidente dos Estados Unidos, o Bolsonaro é presidente do Brasil, e vem esse vírus que não me permite sequer ir para a Europa esconder deles. Porque era para eu estar
perdido em alguma biblioteca, em algum bar, em algum lugar, em Paris ou no interior de Portugal. Não, eu tenho que ficar aqui vendo essas absolutas insanidades acontecerem. Insanidade mesmo. E você está falando, eu concordo, viu? Ele está preparando método, tentando criar um caldo de cultura aí, um ambiente em que possa questionar, em que vai questionar o resultado da eleição, sem dúvida. Deixa eu chamar a Sara Góes aqui, acho que tem algumas perguntas para você, já tem comentários, eu estou vendo aqui, é isso, né, Sara? Joaquim, eu tenho uma teoria muito louca aqui de que a gente está passando isso, que é uma forma do karma compensar o lapso civilizatório que foi ter Lula presidente. Não, estou brincando, não acredito nisso, não. Mas é muito irônico, né, a gente passar por Lula e Dilma e agora ter essas figuras nefastas. Mas olha, vamos avançar, viu? Eu penso de outra forma. Eu acho que, às vezes, é uma reação que houve algum avanço, foram dados 2 passos para frente, vamos supor, eu imagino que na evolução da sociedade, 1 passo para trás, mas eu acredito que o avanço vai ser grande, viu? E é fundamental para isso, o Cacai falou, que é preciso, na resistência, dar 1 passo à frente, e eu já falei isso desde o início, quando o Bolsonaro se elegeu, eu falei, olha, a resistência hoje, para o futuro do Brasil, é muito, muito mais importante do que o governo. Para o futuro... Sara, quais são as questões para o Cacai? Eu vou ler aqui os superchats, eu queria só destacar aqui o chat, está mencionando muito o vídeo que o DCM publicou no site, né, da moça lá na padaria, confeitaria, e depois a gente pode falar sobre isso, mas só para registrar, as pessoas estão falando muito disso, e estão falando bastante sobre o racismo estrutural, assim, que o estrutural, no caso, não é uma desculpa para se cometer racismo. É uma coisa para a gente pensar muito profundamente no problema que a gente está vivendo. Eu vou ler todos os superchats, tá? O Luiz Alberto Benevides fez uma pergunta que eu estava doida para fazer. Ele fala assim, adorei essa mesa de estudo do Cacai, dá uma vibe de biblioteca pública e particular. Mas o melhor é o casaco ali atrás, que lembra um gibão, é medieval. Eu ia perguntar, é do Expedito Celeiro, o gibão? Isso aí é o seguinte, eu fiz a defesa da vaquejada como elemento cultural no Supremo Tribunal. Foi, Joaquim, uma das coisas mais bonitas que eu já fiz, porque eu sou filho de vaqueiro, morei no interior de Minas, meu pai era boiadeiro, e me apaixonei muito pela causa, pelo aspecto que é incrível, é o maior esporte brasileiro, emprega mais gente do que o futebol, e tem mais capilaridade e importância econômica no Nordeste e tal. E eu me apaixonei, eu sou apaixonado pelas coisas da roça e tal, sou um homem da roça. E aí, os vaqueiros me deram esse gibão do Expedito, exatamente. E ele é absolutamente lindo. Então, eu tenho ele no meu escritório. Isso aqui, eu tenho 2 escritórios. Esse é o gibão do Expedito Celeiro, que é um grande artista nordestino. E ele fez especialmente para mim, tem dedicatória e tal. Então, eu trago esse. Que ótimo. Isso aqui que você está vendo na minha mesa é só livro de poesia, tirando esses aqui que são livros do direito, porque eu faço as minhas poesias ao final da tarde aqui, e eu devo ter aqui alguns milhares de livros de poesia. Eu tenho uma outra biblioteca lá embaixo, que eu também falo muito na frente dela, mas há uma certa desorganização mesmo. Acho que as bibliotecas têm que ser desorganizadas. Eu sou desorganizado, então... Que ótimo, viu? Que bom! A gente que tem tudo muito arrumadinho, mas não toca em um livro, né? Tem que estar desarrumado, porque você tem que tocar no livro, coloca num canto. Se você pegar um livro meu, além de ter... ele tem uma série tá vendo? De coisas que eu anoto e marco, e tem... Porque o livro tem que ser tocado, ele tem que ser... Você pega um... Você pega o meia-coco, olha a quantidade de papelzinho que ele não tem aqui, para você lembrar o que leu e tal. É a vida. Ótimo. Viva o conhecimento, é muito bom. Né? Sara, quais são mais comentários? Olha, teve um comentário que o Expedito Celeiro, um grande artista, foi o Fabrício, né? É aqui do Ceará, ele. Aqui do Ceará, ele é incrível, gente. Eu vou ler aqui os outros superchats, Joaquim, que acabei acumulando alguns. A Mutli Costa fala, eu não entro com bolsa grande em mercados, nem em farmácias, livrarias, exposições, lojas de departamento, condomínios.
Lugar nenhum. Nem vou a lugar nenhum com bolsa grande, roupa larga, sem documento. E aí, inclusive, eu lembrei de uma provocação que eu vi uns anos atrás, que sobre o Dia da Consciência Negra para pessoas que não são negras, que é o seguinte: quando foi que você tomou consciência de que você é branco? Quando foi que você descobriu que você é branco, né? Que para algumas pessoas é um impacto muito grande descobrir que ela tem uma série de privilégios porque ela tem a cor certa para frequentar todos os espaços, que é mais ou menos isso que a Mutli está comentando aqui com a gente. O André Lobão, Joaquim, ele fala que nesse momento está acontecendo agora no Carrefour do Norte Shopping, no subúrbio do Rio, uma manifestação, inclusive ele até mostrou algumas imagens, que depois eu posso colocar. A Lucielena Mananzo Vettori fala: eu já belisquei um guarda da Câmara Municipal. Estava torcendo o braço de uma pessoa e soltando o corpo em cima dela, deixando a pessoa roxa. E aí ela mandou esse superchat para a gente. A Marlene Costa fala: gente, o professor Roberto Cardoso, preto, do canal Pensando Alto, conhecido de muitos aqui, tem uma ótima e didática playlist sobre racismo estrutural. Fernandes da Silva fala: a causa não é o racismo, é o sistema capitalista. E aí ele está insistindo aqui que, olha, toda semana vai acontecer isso em um supermercado diferente. A Solange Gonçalves Ribeiro fala: Joaquim, em outra live, fale sobre a situação dos alunos do curso de Biotecnologia da Federal da Paraíba, que estão ameaçados de expulsão porque publicaram uma nota de repúdio contra o pró-reitor de pesquisa. Eu vou te mandar isso aqui separado, tá, Joaquim? Tá bom, me manda. Vou fazer uma live sobre educação, inclusive, sobre essa nomeação que está acontecendo hoje em todos os institutos federais, nas universidades federais. Vamos pensar nisso. A epidemia de interventores, né? A Ana Lúcia Mello fala: Cacai, um cara do Exército, que é da comunhão espírita, me disse que o Bolsonaro foi enviado por Deus para eliminar o PT e o MST. A palavra que ele usou foi outra, mas o YouTube não permite. Aí, deixa eu ver se eu fiquei devendo outro. Tem membros também, Joaquim. A Enilda Carvalho fala: por que não pautam o impeachment de Bolsonaro? Perguntando aqui, Joaquim, isso é para você. E aí tem alguns membros novos, eu vou ler rapidinho aqui os nomes. A Silnara Galdino, a Janete Fatioli e a Neide Albuquerque, Joaquim, se tornou membro diamante. Vai entrar no nosso grupo aí do WhatsApp. Que ótimo. Já orientou para ela mandar um e-mail para Marília, @DCM. Um coração de gratidão a todos vocês que estão sustentando o nosso canal, o nosso jornalismo. Muito obrigado a vocês três. Para bater a meta, faltam 2 membros. Agradeço muito aos 3 e aguardamos aqui mais membros, mais guerreiros aqui da democracia, nesta trincheira que é o Diário do Centro do Mundo. Nós vamos ter daqui a pouco também uma entrevista com o sociólogo Emir Sader, vamos fazer uma análise aí das questões da conjuntura, as chances que tem hoje dos governos progressistas de eleição. Pode falar, Sara. É que eu pulei o superchat aqui, curiosamente, do Jairo Cabral, né, que é nosso amigão aqui. O Jairo mandou um superchat falando assim: contra o racismo, contra a baixaria eleitoral e a arrogância oligárquica. Dia 29, o Recife vai marilhar. Esse verbo é do Jairo, marilhar. Isso é bom, ótimo. Tem mais o superchat que acabou de chegar? Não, né? Sabe que tem. Tá aqui, exatamente. Bom, Cacai, a palavra é sua, com esses comentários dirigidos a você. Fique à vontade, por favor. Olha, primeiro, eu penso que quem acredita em Deus tem que saber que, evidentemente, esse homem não pode ser um enviado de Deus. Porque a política que é feita no Brasil é uma política que ela está, isso eu tenho conversado muito sobre isso aqui, não é por acaso, ela está retirando todos os avanços humanistas que foram feitos em todas as áreas. Por isso é que eu digo que ele pode ser inimputável, mas o grupo, através dele, tem uma estrutura de poder, que é uma estrutura que é trabalhada. E nós não podemos começar, no meu ponto de vista, a julgar essa responsabilidade para Deus ou para ninguém. Nós é que somos responsáveis pelo enfrentamento. Nós é que temos que nos indignar, nós é que temos que dar o passo à frente. Eu estou encantado com essa leitura da Cheia de Cavalo, da necessidade de canalizar a raiva. Evidentemente, não é a raiva para poder fazer mal ao cidadão qualquer com quem você discorde, não.
Mas nós temos certos critérios, assim, nós temos que parar. Você disse bem, nós avançamos, agora estamos dando alguns passos atrás, é hora de nos reorganizarmos. Nós não temos organização orgânica, no meu ponto de vista, no Brasil. Não existe uma, eu diria, uma oposição orgânica que realmente seja representativa. Agora nós vamos poder fazer, talvez, um movimento assim, por exemplo, assim que passou lá para a parte final, o Crivella e o Paes. Claro, eu poderia até dizer, não, claro que eu gostaria que fosse outro que tivesse passado. Mas a primeira coisa que eu fiz em 1 minuto foi mandar uma mensagem de WhatsApp para o Paes, dizendo que você precisar de mim, que eu puder ajudar, porque nós temos que derrotar o Crivella, que é o Bolsonaro na veia, além de todo o outro tipo de reacionarismo. E fiz o que podia fazer, eu não sou político, eu sou um advogado, mas que a advocacia me deu, eu costumo dizer isso, aquilo que a advocacia me deu de melhor em 40 anos foi ter voz. Então, eu fiz o que podia fazer para tentar mostrar que nós temos que ter lado. Não dá para não ter lado no Brasil. A história da morte do Beto é isso. Você está, não, mas veja bem, o Carrefour se posicionou muito bem. Não é suficiente, não é o bastante, e não podemos, por causa disso, deixar de ter lado. Essa é a questão que nós temos que ter a coragem de fazer o enfrentamento. Então, um pouco é isso. Não vamos deixar que as nossas ações fiquem nas mãos de Deus ter indicado aqui e acolá, não. Vamos tentar tomar um pouco as rédeas da história. É hora de nós, nesse artigo que eu escrevi agora, eu disse isso, é hora de nós optarmos se seremos sujeitos ou objeto da história. Que ótimo, muito bom. Muito, muito bom, é isso. Nós temos que nos organizar, acho que essa palavra-chave. E outra coisa importante que você falou. Hoje, você tem que identificar qualquer lado, aquele que está do lado do Bolsonaro tem que ser derrotado. Claro. Nesse momento, é uma opção. Você sabe, Cacai, que eu acho que essa foi a lição nos Estados Unidos. O Trump até cresceu o eleitorado dele. Só que o eleitorado comprometido com a democracia, vamos dizer assim, aumentou ainda mais. Por quê? Porque as pessoas perceberam o risco que estão correndo. Está nas nossas mãos, né, Cacai? Não tem dúvida, não tem dúvida. E acho assim, o fato do Trump ter crescido o eleitorado e tal, o grupo dele é tão medíocre, ele próprio é tão medíocre, claro, republicano não, é um partido que tem uma história e tal, que ele em 4 anos vai sumir, no meu ponto de vista, na minha visão, não tem esse tipo de preocupação. Aqui no Brasil agora, é hora de nós termos a coragem de fazer o enfrentamento. O que é importante? É importante enfrentar a barbárie, não é Bolsonaro. Ele representa a barbárie, ele representa a possibilidade de uma crise institucional, ele representa a hipótese de realmente nós voltarmos às trevas do tocante a uma quebra da estrutura da democracia. Então, nós temos que nos posicionar e ter coragem, Joaquim, de virar para aquele que está do nosso lado, sentado no bar, meu amigo, vem cá, eu sou muito seu amigo, eu gosto muito de você, mas vamos nos encontrar menos, não adianta mais. Eu não quero mais falar, eu tenho amigos queridos da minha adolescência que eu, sinceramente, não tenho tempo. O dia só tem 24 horas, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, porque eu vou ficar discutindo com pessoas que absolutamente não vão mudar. E eu, uma vez, estava fazendo uma discussão num debate grande, tinha uma senhora muito agressiva e muito atrasada. Ela falou, mas o senhor não troca ideia comigo? Eu não olhava para ela, eu falei, mas se eu trocar ideia com você, eu vou perder minhas ideias e não vou ganhar nada. Vai trocar ideia. Vamos trocar ideia porque eu tenho que trocar ideia com a senhora, eu não tenho que trocar ideia, a senhora não tem ideia. Então, a resistência, desculpa a brincadeira, mas a resistência é necessária. Tá certo. Cacai, muito obrigado pela sua participação aqui, a sua presença. Um abraço grande em todos. Continuamos. Obrigado mesmo. Abraço grande. Cacai, muito obrigado. Um excelente domingo para você, tá? Até mais. Muito obrigado. Uma força a você. Ótimo aqui conversar com o Cacai.